Então, bom dia! Estão bem? Estão bons? Desde terça-feira. Viram a entrevista do Kevin? O que é que acharam? Contem lá vocês. Hoje queria dar um bocadinho aqui continuidade à nossa conversa e aproveitar a entrevista do Kevin, que quem não viu, aconselho vivamente a poder ver lá no meu canal de YouTube, em que ele até põe uma das frases, ele tem duas expressões, que se vocês forem ver ao perfil dele do LinkedIn, que convido que vocês possam ver, porque tem lá até o percurso até de experiência de trabalho que ele teve desde os seus 14 anos, ele é assim uma pessoa muito, de facto, empreendedora, mas ele tem duas expressões que ele usa bastante e eu acabei por usá-las no início dos vídeos. Errar sempre, errar melhor, é uma delas, é uma das máximas dele que ele usa, porque ele acha que de facto quando a gente arrisca a gente consegue progredir e só assim faz sentido e por isso não sei qual é a vossa opinião, se vocês acham que sim, que nós aprendemos com o erro ou se vocês acham que o erro muitas vezes só atrapalha a nossa vida, não é? Os nossos jovens às vezes sofrem bastante com isso, nada de errar, nada de perder um ano, como se perder um ano em termos de escolares fosse de facto assim, uma coisa muito grave, embora nós ouvimos que chumbar um aluno, não é? Vem nas notícias, chumbar um aluno custa de facto 6 mil euros, não é? Enquanto que se investir para que ele possa transitar às vezes só custa 87 euros, isto tudo por ano, não é? Por isso, de facto, ficar para trás um ano é algo que nós todos devíamos de investir para que não aconteça, até porque ninguém, tendo experiências negativas, não se entusiasma bastante, mas que é bem, não é? Ou seja, não vamos levar isso ao extremo, porque há situações na nossa vida que às vezes, de facto, somos seres humanos e há coisas mais relevantes às vezes do que a escola, apesar de ser uma coisa muito importante na nossa vida, não é? Mas não nos vamos esquecer que o foco é nós, pessoa, acima de tudo, não é? Mas, assim, hoje queria partilhar com vocês relativamente ao suporte, porque na terça-feira eu não consegui acabar um bocadinho numa situação, num post que eu tinha colocado, que era, dentro do suporte, há um aspecto que os pais são extremamente importantes e são uma caixinha de recursos que às vezes não valorizam assim tanto. E que na história do Kevin, ele vai falando muito disso. Tem a ver com os vossos conhecimentos em termos de amigos e vocês próprios mesmo em termos profissionais. Era muito engraçado, não sei se vocês já fizeram essa experiência com os vossos filhos, perguntar-lhes se eles sabem o que é que vocês fazem em termos profissionais, não é? Ou seja, eles às vezes sabem o nome, às vezes eles nem sabem o nome, mas pronto, mas eles às vezes sabem o nome da vossa profissão, às vezes até sabem a empresa onde vocês trabalham, mas eles às vezes não fazem ideia do vosso percurso académico. Isto, e posso-vos dizer, quer com alunos do nono, quer com alunos do 12º, quando eu pergunto, então, e os teus pais estudaram até que ano, e qual é a licenciatura, ou qual é a formação deles, às vezes eles ficam mesmo sem saber o que é que responder, não é? Aliás, é a primeira vez às vezes que eles vão chegar a casa e vão perguntar. Por isso, assim, isso é uma coisa extremamente importante, que é vocês lá nisso... ou seja, explicar um bocadinho o que é que vocês fazem e qual é o vosso percurso escolar é importante. Só às vezes nos momentos das tomadas de decisão é que eles também começam a estar mais atentos àquilo que vocês vão dizendo. E, portanto, falar das vossas licenciaturas ou formações faz todo o sentido, não é? Por outro lado, há uma situação muito interessante que nós podemos fazer quando nós começamos a perceber que eles até estão a começar a interessar-se por várias áreas e, por exemplo, no caso do Kevin, vocês veem que em toda a entrevista ele diz que chegou até ao final do mestrado dele e não sabia o que era engenharia mecânica. Mas que no 12º, quando ele teve que escolher, e ele achou que era engenharia, porque ele até gostava de construir coisas, gostava de matemática e de físico-química, e achou assim, é por aqui que eu quero seguir, ele diz que fez alguma investigação no sentido de que perguntou aos professores do secundário, perguntou em casa, perguntou até aos mais velhos, mas que as pessoas todas diziam sim, engenheiro mecânico é muito bom, porque eu conheço uma pessoa que trabalha na determinada empresa e sim, tens saída e tens emprego, não é? Mas concretamente explicar o que é que o engenheiro mecânico fazia, ele não encontrou ninguém. Mesmo quando ele de facto foi àquelas feiras de orientação, que eu recomendo vivamente eles a irem, mas mesmo quando eles foram às feiras acabam por encontrar alunos dos cursos que não lhes conseguem também transmitir muito o que é que um engenheiro mecânico faz. Por isso, nós pais, às vezes, aqui temos um papel importante, porque às vezes nós temos acesso a profissionais, nós temos amigos que têm aquela profissão, ou temos os amigos dos amigos que até conhecem alguém e tal alguém que pode ser extremamente importante.
E posso-vos dizer que alguns jovens, que de facto alguns eu até tive o privilégio de acompanhar, numa fase muito anterior, ou seja, quanto mais cedo nós começamos a trabalhar estas coisas, é muito mais fácil, porque vai-se fazendo com o tempo, não é? E lembro-me perfeitamente de um jovem que estava um bocadinho baralhado em termos de, ok, que eu vou por ciências, já percebi, porque eu gosto de matemática, portanto não vou deixar de lado, não me identifico muito com as ciências socioeconómicas, mas é um mundo, não é? Vou e depois logo se vê o que é que eu vou escolher. E lembro-me que ele foi explorando ao longo do secundário dele várias situações, como por exemplo aproveitou os amigos dos pais. Lembro perfeitamente ele numas férias de verão, ele como pensou em termos de gestão hoteleira, se calhar era engraçado, ele depois gostava muito de fazer desporto também, e portanto numa das férias de verão ele acabou por ir para um hotel de uns amigos dos pais. E vocês podem dizer assim, mas eu não tenho um amigo assim, parece tão importante. Tem, vocês todos têm. Vamos ver, é como se, por exemplo, no LinkedIn ou numa rede social qualquer, se vocês repararem, há sempre um amigo que conhece um amigo, que nós às vezes chegamos à conclusão que o mundo é pequeno, não é? Porque toda a gente se conhece. Por isso, agora a questão é, há uma situação muito engraçada que é fazer job shadowing. O que é que isto quer dizer? No fundo é sombra ao trabalho, ou seja, no fundo é eles poderem acompanhar um profissional durante um dia, ou durante uma semana, ou quando estão de férias, mas irem mesmo lá para o sítio e ver o que é que um profissional faz, e poder entrevistar e perguntar, não é? Porque nós também todos sabemos, quando chegamos ao nosso local de trabalho, o dia às vezes nunca é sempre igual, não é? E nós até podemos querer mostrar que, ok, naquele dia, o que é que um profissional faz, mas nós todos sabemos que às vezes chegamos lá e fazemos tudo o que às vezes não é bem a nossa profissão, mas que é excelente, que esta ideia de que quando eu vou tirar este curso porque eu só quero fazer isto, porque eu só gosto de fazer isto, isso é romântico. Todos sabemos que em todas as nossas profissões, todos os nossos cargos, nem sempre estamos a fazer tudo o que nós gostamos ou o que é suposto nós fazemos, não é? Por exemplo, psicólogo. Há umas funções específicas do psicólogo, mas quantas vezes eu não cheguei à escola e estava a fazer tudo e mais alguma coisa que parecia que não tinha nada a ver com a minha função, mas que era relevante para o bem-estar até do jovem, porque houve situações imprevistas e temos que resolver algumas situações. Por isso, permitir e vocês conseguirem pensar em termos de grupo dos vossos amigos, se não for mesmo com vocês, eles poderem acompanhar e estar lá na empresa e ver ao vivo o que é aquela profissão, pode ser uma ajuda. Embora a minha opinião é que é assim, explorar as profissões são importantes, mas não deve ser o principal neste aspecto. As profissões estão sempre a mudar. Portanto, um jovem de 15 anos, ao ver hoje um engenheiro a funcionar, quando ele terminar o curso, que será dali a 8 anos, não é? 5 mais 3 até chegar ao 12º ano, as coisas mudam imenso. Portanto, estar-se muito concentrado só nesse tipo de exploração não chega, não é? Mas às vezes é importante. E vocês, pais, são uma caixinha de recursos espetacular. Portanto, eu espero que vocês não se esqueçam disso. E que no Kevin ele fala muito desse aspecto, que é não conseguir saber o que é que um engenheiro fazia. Agora, muito interessante que ele fala e batalhar ali um bocadinho essa informação, que no fundo fez uma crítica à própria faculdade. Ele criticou um bocadinho o ensino a dizer que, ok, os professores já têm alguma idade, trabalhámos bastante, mas foi outro tipo de skills, ou seja, ele refere muito que saiu da faculdade a saber resolver problemas, não necessariamente a saber especificamente o que é que um engenheiro mecânico faz. É muito interessante, porque ainda esta semana eu vi num artigo que para 2020, não é? Os skills, os top 10 dos skills que as pessoas deveriam ter em termos de trabalho em 2020, o top 10, já agora partilho com vocês, se vocês não leram esse artigo, o top 10 tem a ver logo com resolução de problemas complexos. Ou seja, quando nós queremos preparar os jovens para o mercado de trabalho, aquilo que as empresas estão à procura. Claro que eles têm que saber de engenharia, né? Têm que saber lá tudo aquilo que é suposto um engenheiro mecânico saber, em termos de conceitos, etc. Mas aqueles skills, de facto, que são o top e que estão no top 10, o primeiro é logo a resolução de problemas complexos. E se vocês repararem, o que ele foi dizendo sempre é que, ok, ali nós fomos muito trabalhados a saber resolver problemas, mas eu não sabia o que é que um engenheiro mecânico fazia. E achei muito engraçado, porque... Ou seja, às vezes nós, enquanto estudantes, parece que não estamos a perceber a razão pela qual as coisas estão a ser feitas daquela forma. Mas, como é evidente, as coisas não são feitas ao acaso, não é? Por isso tinha alguma lógica os alunos serem trabalhados daquela forma, porque de facto é isso que é pedido depois no mercado de trabalho, é tu saberes resolver problemas
Como é evidente, tens que saber bases também da área onde tu estudaste. Já agora, para vocês saberem, eu tenho aqui, mas em termos top 10, por acaso posso fazer um post só para vocês também poderem saber, mas saber resolver problemas complexos. Agora é assim, vejam lá pais, se vocês como pais não conseguem também trabalhar isto com os vossos filhos desde sempre. Não tem necessariamente agora que ele é o aluno que já é 12º, agora que eu vou trabalhar isto. Não, nós pais somos mesmo muito importantes, porque nós já fazemos isto no nosso dia-a-dia. Por isso, um deles é resolução de problemas complexos, portanto, há tanta situação do nosso dia-a-dia em que, em vez de nós darmos a resposta, se calhar temos que começá-los a pensar, claro que estou a falar, adaptado à idade, mas começá-los a pôr a pensar, há esta situação, vamos lá pensar que soluções é que pode existir, vamos selecionar uma, vamos implementar, avaliar e fazer uma reflexão de que deu ou não deu, para a próxima vamos fazer assim ou vamos fazer diferente, não é? A outra a seguir vem logo, que é pensamento crítico, extremamente importante, não é? Não aceitar tudo o que vem sem refletirmos um bocadinho, não é? A outra tem a ver com criatividade, gestão de pessoas. Quantas vezes nós não temos os nossos filhos em casa todos chateados por causa da questão, por exemplo, trabalho de grupo, não é? E gerir aquilo às vezes não é fácil, depois há um que trabalha mais do que o outro, às vezes são os nossos filhos que de facto fazem o trabalho todo e depois os outros querem pôr lá o nome. Isto é gestão, é saber gerir isto e coordenar às vezes também um próprio trabalho de grupo. Isto são coisas que nós podemos incentivá-los e ajudá-los e às vezes não facilitar demais a vida, como às vezes nos intrometer nestas situações, quase como que o defendendo sempre. Podemos ajudá-lo a defender-se no sentido de ele saber gerir e coordenar, porque na vida e no trabalho, todos nós temos esta experiência, que é depois já há situações que nós é que fazemos e os outros estão lá só a ver, não é? E temos que saber gerir isto e como envolver os outros, como é que puxar para os outros, como responsabilizar os outros. E isto podemos ir fazendo step by step. Já agora, outras situações. Inteligência emocional vem em 6º lugar, uma das competências mais requerida para 2020. Tomada de decisão, saber tomar a decisão. E isto é uma daquelas coisas que até quando eu estou a trabalhar com alguns jovens, não foi o caso do Kevin, porque pelos vistos ele foi sempre uma pessoa que conseguiu fazer tomadas de decisão, mas eu já trabalhei com alguns jovens que a dificuldade de eles fazerem tomada de decisão era mesmo muito grande. E quando eu comecei a trabalhar com ele, comecei a estimulá-lo e começámos em coisas muito simples, do género, todos nós pais, quando chegamos a casa, às vezes perguntamos, então, o que é que és para jantar? Não é? E muitas vezes eles respondem, qualquer coisa, o que tu quiseres, não é? A questão é, vamos começar a treiná-los a fazer tomadas de decisão? Tudo bem, nós até damos liberdade para eles escolherem, então eles têm que escolher. Em coisas muito pequenas, tipo, chegamos a um restaurante, vamos almoçar, vamos comer alguma coisa, escolhe. Alguns têm sempre tendência, tipo, qualquer coisa. Tomar decisões muito simples, porque assim, quanto mais treinados nós tivermos a tomar decisões, para nós torna-se mais simples e quando forem complexas, como escolher um curso, ou escolher um emprego, ou escolher outras coisas, estamos muito mais treinados. E temos que às vezes começar por estas coisas muito pequeninas, muito simples, não é? 8º lugar está, por exemplo, saber orientar o nosso serviço. Apesar do Kevin achar que o curso dele, a faculdade dele, não o estava a preparar para o mercado de trabalho, pelos vistos, aqui a informação da investigação que tem mostrado, e até o próprio mercado de trabalho que está a dizer, é que não, pelos vistos ele estava com os skills necessários para conseguir. Agora, extremamente importante, e que eu queria também partilhar, que vocês pais também, para além disto, o que é que podem fazer, que é uma situação muito usual, que é, nós muitas vezes devíamos também comentar com os nossos filhos, claro que adaptado à idade, não é? Mas muitas vezes nós defrontamos com situações de amigos, ou que ficam desempregados, ou que concorreram para determinados cargos e não conseguem. E às vezes nós, assim, vamos lá ver, eu não estou a dizer que para nós não sermos honestos e todos temos direito a ter dias maus e chegar a casa e dizer que isto está tudo errado, mas aqui a questão é que depois quando nós trabalhamos com alguns jovens, eles às vezes ficam muito tipo, parece que não têm esperança no futuro, porque o nosso diálogo também às vezes em casa é sempre muito para o negativo. Aqui a questão é, nós podemos ser negativos, ou seja, aconteceram coisas que as pessoas lutaram, trabalharam, esforçaram-se e não conseguiram, mas se calhar é uma questão mais ser construtivo, que é até trabalhar com eles e perguntar, ok, olha, o que é que tu achas? Aconteceu isto? Se fosses tu, o que é que farias diferente? O que é que achas que podia acontecer? Pô-los a pensar em como é que dar a volta a uma situação que em princípio parece que não tem solução. E no Kevin, na história dele, é muito engraçado. Ele fez algo diferente que a outra jovem da outra entrevista tinha feito.
Mas ele fez uma coisa que até nós que trabalhamos muito em termos de adultos na questão do emprego, quando estão desempregados e incentivamos imenso a voltar outra vez à procura de trabalho, todos falamos muito do currículo e todos nós falamos em que tem que fazer uma carta de apresentação original. Às vezes não fazemos ideia do que é isso no concreto. E no caso dele foi engraçado porque ele contou, e por isso vocês têm alguns filhos que por acaso até estão nesta situação, que é algumas faculdades, como no caso da do Kevin, e já percebemos que é habitual, quando eles chegam à fase do mestrado e têm que arranjar trabalho para ter uma experiência para conseguir concluir o mestrado, algumas faculdades têm uma plataforma em que eles fazem lá as candidaturas, mas nós já percebemos que essas candidaturas são muito reduzidas às notas, portanto, bons alunos têm ajuda da faculdade, alunos que não têm notas assim tão excelentes, às vezes têm que se arranjar por eles. Mas se vocês repararam na parte do Kevin, foi espetacular, porque ele percebe rapidamente que aquela empresa que ele achou que era interessante concorrer, porque era a que pagava, que tinha projetos mais inovadores, criativos, fora assim da caixa, ele percebeu que só teria acesso a alunos com médias superiores a 18, 19, etc. E ele na altura tinha uma média de 13, em que vocês vão perceber para a semana, porque eu tive que dividir a entrevista do Kevin em 2 e vocês vão perceber para a semana porque é que ele mudou tanto em termos quanto aluno. Mas de qualquer forma, em relação a este aspecto, ele percebeu, eu aqui não vou conseguir usar a plataforma aqui da faculdade para me ajudar a ter acesso nem sequer à entrevista, nem sequer à seleção. Então o que é que eu posso fazer? Estão a ver a resolução de problemas, que é uma das coisas que a gente tem que treinar os nossos filhos a saberem fazer. Okay, estás nesta situação, tudo bem, mas vamos pensar o que é que podemos fazer. Okay? Antes de desistir e dizer está tudo mal, vamos ver o que é que vamos pensar. E tão engraçado como ele fez, não é? Ele decidiu fazer, fez lá a candidatura normal na plataforma, mas a seguir ele mandou currículos e mandou 4 mails para a empresa e falou dele, e falou de uma forma diferente. E vocês repararam que ele diz que foi a única pessoa, para já é assim, quando ele chega lá e os colegas, os outros, veem que ele também está no grupo, em que todos eles têm médias muito superiores à dele, para já, mas houve muitos que ficaram de fora, porque é que tu estás aqui? E isso é uma das coisas que os nossos filhos têm que começar também depois a saber lidar com isso, que é tal como a outra moça, ela dizia, não é? Eu pedi transferência depois para uma outra universidade e senti que não merecia sequer estar lá, porque os colegas olhavam de lado. Há filhos nossos que conseguem lidar bem com isto, há outros que não conseguem lidar bem com isto e aí está o nosso suporte para ajudar. Mas no caso dele foi muito engraçado, porque ele chega lá e ele também percebe isto, não é que os colegas olhavam assim um bocado lá, mas tão interessante ele ter tido a possibilidade de, e ter gerado tão curiosidade que depois foi a única pessoa que foi entrevistada por 4 pessoas, em que 2 delas eram de facto pessoas importantes, ou em termos de hierarquia, eram os mais altos na própria empresa, que quiseram conhecê-lo. Não é? Claro que ele depois não fica e é normal, vocês vão ver, ele é tão transparente como é evidente, ele não estava focadíssimo nada para a engenharia mecânica, a empresa tinha a ver com essa área, portanto foi normalíssimo ele não ter sido selecionado. Agora, eu considero que se ele tivesse mesmo muito focado em conseguir aquele lugar e se engenharia mecânica fosse mesmo aquilo que ele quisesse seguir, provavelmente ele teria sido selecionado, porque ele mostrou todas as outras competências, aqueles top 10 que eu vos estou a falar aqui, que ele tinha, não é? E portanto, ou seja, mais uma vez, o meu discurso aqui para vocês é esperança. Há sempre esperança, há sempre maneira de dar a volta. Claro que alguns pais, e eu sei que começam a dizer, mas isto de ser bom aluno às vezes não vale para nada. Claro que vale. Vocês já repararam que é assim, eles terem excelentes notas, são eles que escolhem depois o que é que eles vão fazer, não é? Os outros depois têm que ter estas ideias criativas, ir à luta e também conseguem. Mas já não serão todos a conseguir. Mas a minha questão é não desvalorizar também quem se esforça imenso e quem consegue de facto os patamares. Mas esses também não se podem encostar, como se diz, à sombra da bananeira, que é, ok, sou tão espetacular, tenho notas tão espetaculares, já está garantido. Não, estas competências que eu vos falei, top 10, são importantes para todos. Portanto, também tu, que és um aluno de 20 ou 19, também tens que as mostrar e também tens que fazer da mesma forma, também tens que ser criativo, não é? Por isso, estão a ver como pais que nós no dia-a-dia podemos perfeitamente ajudá-los, a que eles, quando cheguem aos momentos de tomada de decisão, eles possam de facto ter estas competências e que sejam relevantes. Mas isso a nossa... E quando foi, por exemplo, da crise, lembro-me perfeitamente imensos jovens começarem a dizer que não vale a pena estudar. Não vale a pena ir para a faculdade, porque não há saídas, não há curso, não há mercado de trabalho. Vamos lá ver, e isso é verdade, porque cada vez mais há mais jovens formados, ainda bem, e uma coisa no Kevin que eu de facto sempre admirei nele quando o conheci, foi que ele disse, ok, agora sou empreendedor, mas eu tenho uma engenharia.
E ele sempre achou que era muito importante ter uma formação superior, porque de facto ajudou-o imenso. Agora, não estou a exercê-la, mas nunca desvalorizou e quis fazer direitinho e completar o mais rapidamente possível. Portanto, é assim, e isto também é muito importante para os nossos jovens que acham que se eu tirar uma área vou ficar presa àquela área para o resto da minha vida. Nada disso, somos gestores da nossa carreira. Eu posso aproveitar a minha formação, mas depois posso fazer montes de coisas, mas posso aproveitá-la perfeitamente para mim, ser um bocado egoísta, que é, eu vou ter esta formação porque eu quero aprender mais, quero saber mais, quero de facto ter todas estas competências muito para além do curso que eu estou a estudar. Há aqui uma situação que os pais, muitas vezes, vocês que estão desse lado, mas que eu sinto quando falo com eles, e também sou mãe, não é? Além de técnica, sou mãe de 2 jovens, às vezes também nós sentimos muita pressão do que é que os outros vão dizer, não é? E às vezes os nossos filhos até vêm com ideias muito diferentes e fora da caixa, mas que é muito fora daquilo que os nossos amigos, ou seja, aquela pressão social que às vezes os nossos filhos sentem para escolher determinado curso, porque até são muito bons alunos ou porque até não são, independentemente disso, nós pais também as sofremos, não é? E aquilo que eu queria muito lançar para vocês é, se vocês neste momento estão aí com os vossos filhos, o que é que eles vão escolher ou não escolher, vejam se vocês também não estão a sentir-se pressionados para que eles escolham determinadas coisas, porque supostamente é isso que vai dar futuro. O futuro somos nós que construímos. Quer sejas bom aluno ou sejas um aluno menos bom, há sempre possibilidade de a gente chegar onde a gente quer, teremos que usar armas diferentes, não é? Temos que usar estratégias diferentes, mas podemos lá chegar. E nós pais também entender isso, de facto o que faz mais sentido para eles e apoiá-los. Esse é que eu acho que é o nosso papel enquanto pais de suporte. Por isso, para quinta-feira, eu vou colocar a segunda parte da entrevista, que é extremamente interessante, porque eu dividi esta entrevista até ele chegar ao final da licenciatura e mestrado integrado em Engenharia, e agora vamos descobrir qual foi o clique que lhe deu, que experiência é que ele teve, que mudou tudo na vida dele e que ele descobriu um outro mundo que não sabia que existia. Ele, de facto, diz que há 2 situações na vida dele que marcaram completamente o seu percurso neste momento em termos profissionais, mas isso vocês vão saber na próxima semana, quando a entrevista sair. Se vocês conhecerem pessoas de facto muitos jovens, neste momento há vários jovens a tomarem as decisões, se vocês acharem que aquelas entrevistas de alguma maneira os pode ajudar, partilhem as entrevistas que estão no canal do YouTube, que eu posso depois deixar aqui nos links, porque alguns jovens passam pelas mesmas circunstâncias e quando eles se ouvem, os pares, é muito mais fácil do que às vezes falar connosco em adultos, está bem? Por isso, se isso vos fez sentido, partilhem e deixem-me aqui as vossas dúvidas também como pais, do que é que está a acontecer, que vocês está também de ser difícil de os ajudar. Combinado? Então, vemo-nos na próxima terça-feira, às 7:50. Tudo bom para vocês e vemo-nos na próxima terça-feira.